Olá, vamos refletir um pouco? Eu quero convidar você hoje a refletir comigo um pouco sobre julgamento. Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. O julgamento é uma coisa que incomoda, não é verdade? Ninguém gosta de ser julgado, porque a gente sempre percebe que o outro não tem condição de julgar a gente. Quem é que pode julgar a mim se ninguém sabe o que é ser eu, não é? Se eu não sei quem é você, como é que eu vou poder julgar você? O julgamento ele é feito comparando a gente a alguma coisa que a gente considera perfeita. Por exemplo, na nossa sociedade, a gente julga baseado nas leis. Se a pessoa ela não está em harmonia com as leis, ela é uma criminosa, uma contraventora, né? E ela é julgada perfeita ou imperfeita se ela atende os padrões sociais que nós estabelecemos, os nossos costumes que nós estabelecemos como perfeitos. Se ela não está em harmonia com essas coisas, nós julgamos que ela é defeituosa, é passível de condenação e deve ser punida. Essa maneira de pensar precisa ser repensada, porque é uma maneira de pensar que considera que na vida existe essa perfeição em algum lugar em que a gente deve ser comparado a essa perfeição. E ela coloca acima do ser humano o valor da regra, o valor da lei, o valor do padrão. O problema é que esse padrão é um padrão criado pelos homens. Nós criamos o padrão e julgamos que aquilo é o ideal, mas aquele padrão não corresponde àquilo que a gente encontra no mundo da vida. E nós julgamos as pessoas por não atenderem a esses padrões. E isso é antiético, porque ela coloca a norma acima das pessoas. Jesus disse certa vez que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, o sábado é um mandamento para ser cumprido, para ser obedecido, mas que ele não estava acima do homem. Ele foi dado para atender às necessidades do homem, e não o homem se submeter ao mandamento do sábado. Né? Isso vale para todos os outros mandamentos da lei. Então a lei existe, ela foi criada por uma necessidade de colocar ordem na comunidade, mas ela está a serviço da comunidade, a serviço da sociedade, e não a sociedade a serviço da norma. Isso é, na minha maneira de ver, um moralismo. E é um moralismo antiético, porque considera algo imaterial, algo criado pela mente, superior ao ser humano real, palpável, que existe no mundo da vida, aqui e agora, tal como ele é. Né? Então, ao invés de olhar para as pessoas com esse olhar de julgamento, sempre comparando a uma norma, a um padrão que foi criado pela mente humana, ao invés disso, nós devemos olhar para as pessoas que se aproximam de nós com um olhar de compreensão. Ao invés de olhar comparando, julgando, nós olhamos para compreender. E nós vamos ter uma bonita surpresa. Nós vamos descobrir que as pessoas são muito melhores do que nós imaginamos que elas sejam. Que essas pessoas têm muita coisa boa para contribuir e que elas podem fazer muitas coisas boas para nós. Porque, de verdade, elas são pessoas legais. Elas só estão com problemas. Quando a gente começa a ver o que está acontecendo na vida daquela pessoa, a gente olha para ela com a curiosidade amorosa, compassiva, e a gente compreende que aquela pessoa é uma pessoa muito melhor. Sabe, a gente pode contribuir mais com as pessoas para um mundo melhor, olhando para as coisas e para as pessoas com um olhar de bondade, com um olhar compassivo, com um olhar de quem quer entender e não de quem quer julgar, comparando com um padrão, um ideal que simplesmente não está aqui para a gente comparar. Foi criado na nossa cabeça. O que você acha disso? Pensa aí comigo, faça um comentário aí e dialogue comigo a esse respeito. Um beijo no coração.